Muito bem, meu irmão, minha irmã. Vamos então ao quadro do discipulado. Paz do Senhor, mais uma vez. Nós estamos tratando, que estamos com o grande tema que é Você tem valor. Princípios para uma autoimagem correta. E nós estamos aprendendo como equilibrar, como colocar na nossa vida uma autoimagem correta. A gente fazer o juízo, a autoavaliação de forma equilibrada, com a presença de Deus em nossas vidas. E vamos falar um pouquinho mais ainda do homem natural e o homem espiritual, tá certo? Então, nesse sentido, ah, nós falamos que a passagem de homem natural para homem espiritual, ou seja, essa transformação, ela não é algo automático, mas ela é um resultado de um processo intencional de crescimento pessoal, né? De autoconhecimento, de prática espiritual, comunhão com Deus, né? Caminhar com Deus, tá certo? E quando se fala que é um processo, a gente logo lembra da santificação, que é um processo para chegar a um nível de santidade, que é um estado, né? Nunca perca isso de vista. E vou falar de novo ainda hoje, que santificação é um processo para o crescimento espiritual, para atingirmos um estado de santidade favorável aos olhos e o coração de Deus. Então, eu diria que esse processo é a gente querer mudar e mudar para melhor. Então, eu citei na última semana a parábola do filho pródigo. Ele foi para terras longínquas, porque ele estava cheio lá da mesmice da fazenda, até que ele caiu em si e ele decidiu, falou: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim como um dos teus trabalhadores. Então, isso é que para passarmos do homem natural para o homem espiritual, é um processo, mas precisa de uma decisão. A partir de hoje eu vou mudar. Nós trabalhamos muito na virada de ano, questão do propósito. Então, o filho pródigo teve um propósito, então ele levantou, ele foi, ele falou, o pai dele recebeu tudo de melhor do seu pai, a começar pelo perdão, tá certo? Então, para ilustrar essa figura do homem natural e depois do homem espiritual, a gente então recorreu ao filho pródigo, né? Depois de bater muita cabeça, decidiu mudar e recebeu a acolhida, o abraço, o perdão e principalmente a recondução ao seio do lar. Aqui essa parábola, esse pai, ele tem a própria figura de Deus que faz o mesmo comigo e com você, tá? Agora, na teologia cristã, a ideia do homem natural e do homem espiritual, ela é muito bem colocada com clareza. Pega, por exemplo, 1 Coríntios 2, 14 e 15, o apóstolo Paulo aqui é literal, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, tá vendo? Que é o homem que não quer nada com Deus, porque eles são loucura. E tem outro texto de Paulo que fala que a palavra de Deus, traduzindo aqui, a palavra de Deus é loucura para quem quer entendê-la na carne, mas é bênção para quem quer entendê-la no Espírito, né? Por isso é que diz aqui também: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura, tá vendo? E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, ou seja, só pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. E o texto, em 1 Coríntios 2, 14 e 15, ele vai terminando assim: porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Amém? Nesse texto, então, 1 Coríntios 2, 14 e 15, o apóstolo Paulo, ele contrasta, né? Como já falei várias vezes, ele contrasta o homem natural, que é o lado psíquico, né, de uma pessoa, com o homem espiritual, que é guiado pelo Espírito Santo. Aí mudou tudo, né? Dessa forma, como homem espiritual, eu e você temos uma tendência a começar a pecar cada vez menos,
passando a trabalhar melhor nossa autoestima, e então passamos a equilibrar a nossa autoimagem, passando a constatar que nós somos servos, sim, mas somos, como já estudamos há dias, joia preciosa de Deus, obra-prima do Criador. Isso já vimos há poucas semanas, tá bom? Agora, vamos falar um pouco do pecado, porque o pecado é que ele emperra a nossa vida, ele mexe na nossa autoestima e na nossa autoimagem. Por isso eu não estou fugindo do tema. Estamos trabalhando princípios para uma autoimagem correta. E todos sabemos que o pecado começou logo no início da criação com o pecado de Adão. Amém? Muito bem. Voluntariamente, de uma forma voluntária, nós, conhecendo a palavra de Deus, sabemos que a humanidade preferiu pecar, né? Lá em Tiago 1, 13 a 15, diz assim: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Deus mesmo a ninguém tenta, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, são palavras mais difíceis. Eu vou pegar aqui Tiago 1, 13 a 15 de novo, mas na linguagem de hoje, tá? Em estudos assim, discipulado, eu gosto de colocar na linguagem de hoje. Diz assim: quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo, Deus, não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado venha a nascer. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Amém? É terrível, né? Agora presta atenção nesta afirmativa. Deus não tem comunhão com o pecado. Por isso, quando nós estamos trabalhando para chegarmos a uma estatura de varão perfeito, tendo uma autoimagem bem equilibrada, é muito importante. Deus não tem comunhão com o pecado. Eu quero clarear ainda com 2 Coríntios 6, de 14 a 15, diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Que união pode haver do crente com o incrédulo? Tá vendo? Esse texto está aí, 2 Coríntios 6, 14 e 15. Amém? E ainda João 3,19, quer ver? O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quer dizer, os homens preferiram as trevas. É o que nós acabamos de falar. Então, atenção de novo. Atenção de novo. Receber a Jesus é receber a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Tem que ser uma coisa, chamamos de uma aceitação holística, plena, tá bom? Então, é uma entrega integral da nossa vida. Não crer meia boca, jamais. Tanto é que João 11, 25 diz: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E é isso que nós temos que aceitar. E ainda a primeira de João 5, de 11 a 12, ainda diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, presta atenção no texto, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém? Depois examine também, que aqui ficaria muito longo, examine também Romanos 6, de 1 a 11, pegue na gravação, que ali tem, eu vou dar um resumo. Eu poria uma frase, tirando aí desses 11 versículos. Quando nós nos convertemos, nosso velho homem, quer dizer, o homem natural, morre com Cristo na cruz, para que o nosso novo homem, o homem espiritual, venha a nascer com Cristo na ressurreição. E isso tem tudo a ver com o que já estudamos, que é a santificação e a santidade,
certo? Mais uma vez, lembrando que santificação é um processo e santidade é um estado, tá bem? Paramos por aqui devido ao tempo, mas